Ganal, relatos macabros e sinistros. Seja bem-vindo ao Desconhecido. Você já entrou em um elevador e sentiu que algo estava errado? Moro em um prédio antigo e sempre soube que ele tem apenas 13 andares. Mas naquela noite, algo aconteceu. Quando entrei no elevador, um botão que não deveria existir acendeu sozinho. Antes que eu pudesse sair, as portas se fecharam e eu fui levado para um andar que não existe. Se puder, coloque os fones e imagine que é você dentro daquele elevador. Moro em um prédio antigo no centro de São Paulo. Construído nos anos 70, ele tem 13 andares, elevadores barulhentos e um porteiro que sempre cochila no turno da noite. Era uma terça-feira, quase meia-noite, quando cheguei do trabalho. O hall estava vazio. As luzes do corredor piscavam levemente e o elevador fez seu barulho habitual ao se abrir. Entrei, apertei o botão do 11º andar e encostei na parede, exausto. Foi então que percebi algo estranho. Entre os botões numerados, havia um a mais, aceso em vermelho. 14º. Meu estômago revirou. Esse prédio não tem 14º andar. Tentei sair, mas antes que eu pudesse me mover, as portas se fecharam sozinhas. O elevador começou a subir, e naquele momento tive a sensação de que eu não estava mais sozinho ali dentro. Apertei o botão de emergência, mas ele não respondeu. O elevador continuou subindo devagar demais. As luzes tremulavam, lançando sombras estranhas nas paredes de aço inoxidável. E então senti um cheiro forte de mofo e algo mais. Um odor metálico, ferrugem, como algo antigo e úmido. Meu coração acelerou. Isso não fazia sentido. Olhei para o painel. Os números avançavam lentamente. 9, 10, 11. Quando chegou ao 13º andar, hesitou por um segundo. Um silêncio pesado tomou conta do espaço. Então, sem que eu tocasse em nada, o 14º andar se iluminou ainda mais forte. O elevador tremeu. As portas se abriram suavemente. Lá fora, um corredor escuro e abafado se estendia à minha frente. O ar parecia denso, como se tivesse sido fechado por muito tempo. As paredes eram diferentes do prédio. O piso era antigo, manchado, e não havia placas indicando apartamento. A única coisa que vi foi uma porta entreaberta no final do corredor. E então, ouvi alguém me chamar pelo nome. A voz veio de dentro da sala escura, baixa, rouca, como se alguém tentasse imitar minha própria voz. Minha pele arrepiou. O elevador continuava aberto atrás de mim. Eu podia sair, mas meus pés não se moviam. O corredor parecia vivo. A porta no fim se abriu um pouco mais, e algo dentro da escuridão se mexeu. Meu corpo dizia para correr, mas meus pés não obedeciam. A porta no fim do corredor se abriu um pouco mais, revelando um breu absoluto. O cheiro metálico ficou mais forte. Então, vi um movimento lá dentro. Algo estava ali. Alguém. Minha respiração travou quando uma mão pálida segurou a lateral da porta. E então, um rosto apareceu. O meu. Idêntico a mim, mas com a pele pálida e enrugada, como se tivesse passado anos ali dentro. Ele sorriu. Você demorou para chegar. O ar ficou pesado e a coisa começou a se mover em minha direção. O elevador apitou atrás de mim. Meu corpo finalmente reagiu. Corri, saltei para dentro do elevador e apertei todos os botões ao mesmo tempo. As portas se fecharam no último segundo, mas, no reflexo do espelho do elevador, vi a porta do corredor ainda aberta. E ele estava lá, parado, olhando direto para mim. O elevador despencou, meu corpo colado na parede, o ar sumindo dos pulmões. Quando as portas abriram, eu estava no térreo. O porteiro me olhou confuso. Você está bem? Entrou no elevador há segundos. Atrás de mim, o painel parecia normal, sem botão do 14º andar. Antes que eu saísse, ouvi um apito fraco. As portas do elevador se fecharam sozinhas. E no último segundo, vi no painel o botão do 14º andar se acender de novo. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Durante o dia, aquela parede é normal, mas à noite, uma porta aparece ali. Na minha casa, há um corredor estreito que sempre termina em uma parede lisa. Sempre foi assim.
Até que, uma noite, algo mudou. Fui ao banheiro de madrugada e, ao olhar para o fim do corredor, vi uma porta que não deveria estar ali. Se puder, apague as luzes, coloque os fones e imagine que é você quem vê essa porta surgir. Moro sozinho em uma casa alugada no interior de Minas Gerais. Pequena, antiga, silenciosa demais, perfeita para recomeçar. O lugar tem algumas peculiaridades. O corredor que leva ao banheiro, por exemplo, estreito, sem janelas, termina em uma parede lisa. Sempre foi assim. Mas naquela noite, algo mudou. Acordei com sede e fui até a cozinha. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca do quarto. No reflexo do chão brilhante, algo chamou minha atenção. Uma sombra diferente. Levantei os olhos e congelei. No fim do corredor, onde sempre houve apenas parede, havia uma porta, uma madeira escura, antiga, com uma maçaneta de ferro. Fiquei parado, esperando que meus olhos se ajustassem à escuridão. Talvez fosse um truque da luz, uma ilusão. Mas então, vi algo que me fez gelar. A porta não estava fechada, ela estava entreaberta. Meu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Tentei lembrar se a casa tinha alguma passagem secreta, algum cômodo trancado, mas não. Essa porta nunca existiu. Engoli em seco e dei um passo para a frente. O chão gelado sob meus pés parecia ainda mais frio. Apertei os olhos, tentando enxergar melhor. Havia algo além da porta, mas a escuridão lá dentro era densa, como se sugasse a pouca luz do corredor. Me aproximei mais um pouco e estiquei a mão. A madeira estava fria, fria demais. Toquei a maçaneta, metal gelado. Meu peito subia e descia rápido. Algo dentro de mim dizia para não fazer isso. Mas então, um som baixo veio do outro lado. Um sussurro abafado. Minha pele arrepiou. Não era um som aleatório, era a minha voz. Recuei de imediato, sentindo meu estômago revirar. Meu próprio sussurro? Não, isso era coisa da minha mente. Tentei me convencer de que estava apenas imaginando coisas, que eu só precisava dormir. Voltei para o quarto, fechei a porta e cobri a cabeça. Mas a noite foi longa. Meu coração não desacelerava. E quando finalmente peguei no sono, sonhei que havia algo me observando do outro lado daquela porta. Na manhã seguinte, acordei com um nó na garganta. Fui até o corredor. A parede estava normal, sem porta. Mas algo no chão chamou minha atenção. Marcas de arranhões, como se algo tivesse sido arrastado dali para dentro. O medo me dominou. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Na noite seguinte, coloquei uma câmera no corredor, apontada para onde a porta havia aparecido. Deitei na cama, celular na mão, acompanhando a gravação ao vivo. O relógio marcava 3h17 da manhã, quando algo mudou. O corredor escureceu mais do que o normal. A câmera falhou por um segundo, e então, lá estava ela, a porta, dessa vez escancarada. Meu estômago revirou quando vi um movimento no batente. Algo saiu de dentro da escuridão. Uma mão pálida segurou a lateral da porta. Ela era ossuda, dedos longos, imóveis, até que se mexeu. A mão sumiu e no segundo seguinte, o corredor ficou vazio novamente. Levantei num pulo. Corri até lá, a minha respiração entrecortada, mas o corredor estava normal. A única coisa que restou foi a câmera tremendo sozinha, como se algo tivesse passado por ela. Na manhã seguinte, revisei o vídeo. A porta apareceu exatamente às 3h17 e desapareceu às 3h33. Mas o que me fez gelar foi o último segundo da gravação. Antes da tela escurecer, algo saiu da porta rastejando, baixo, escuro e rápido demais para ser humano. Então, um barulho no meu quarto, um rangido lento. Olhei para a porta, ela estava entreaberta. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Você já ouviu o silêncio absoluto? Não o silêncio comum, mas a ausência total de som? Eu ouvi e foi aterrorizante. Era um dia qualquer na minha cidade. Tudo parecia normal. Até que, de repente, o mundo ficou mudo. Nenhum barulho, nada. Se puder, coloque os fones, preste atenção e imagine como seria o silêncio total.
Eu moro em São Tomé das Águas, uma cidade pequena e tranquila no interior do Paraná. Nada de extraordinário acontece por aqui. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece. Era uma terça-feira comum, tarde quente, céu limpo. Eu estava em casa, revisando um artigo para o jornal local. O ventilador girava devagar, os pássaros cantavam lá fora. Até que, de repente, o som sumiu. O barulho do ventilador desapareceu. Os carros na rua, silêncio. Nenhum cachorro latindo, nenhum pássaro, nenhum ruído de vento nas árvores. Nada. Levantei assustado. Falei comigo mesmo em voz alta, mas não ouvi minha própria voz. Saí para a rua e vi que não era só comigo. Meus vizinhos estavam parados na calçada, trocando olhares inquietos. Pessoas batiam palmas, gritavam, mas nenhum som saía. E então, olhei para o relógio. O silêncio durava exatos 2 minutos e 37 segundos. O silêncio era absoluto. Não era apenas a ausência de barulho, mas a sensação de que o som tinha sido arrancado do mundo. Tentei ligar para alguém, mas o telefone parecia sem vida. Peguei o celular e comecei a gravar um vídeo, movendo os lábios para testar. Algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Foi então que percebi um detalhe que me fez gelar. As pessoas ao meu redor se moviam, mas pareciam um pouco atrasadas, como se houvesse um leve atraso entre seus gestos e a realidade. Meu coração batia forte. Vi um homem correr até a filha pequena, mas seus passos não faziam som algum. Ele a pegou nos braços e a menina chorava, mas não havia barulho. Olhei para cima e foi quando senti um arrepio na espinha. O sol parecia diferente, como se estivesse menos brilhante, levemente opaco. E então o silêncio foi rompido. Um grito, alto, terrível, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Tampamos os ouvidos, mas não adiantava. O som parecia atravessar o corpo, vibrar dentro da pele. O grito durou exatos 11 segundos e, de repente, acabou. O barulho voltou ao normal. Os pássaros cantaram, os motores dos carros roncaram, o vento soprou de novo, mas algo estava errado. As pessoas estavam em choque, algumas chorando sem motivo, outras olhando para o céu, como se tivessem entendido algo que eu não compreendia. Foi quando olhei para o celular e vi algo que fez meu estômago revirar. No vídeo que gravei, havia um vulto escuro no céu. Ele estava parado acima da cidade observando e desapareceu no exato momento em que o som voltou. Meu corpo gelou. O que eu tinha acabado de ver. Assisti ao vídeo várias vezes. No início, apenas imagens da cidade em silêncio, as pessoas assustadas. Mas nos últimos segundos, quando o grito terminou, uma sombra escura apareceu no céu. Ela não tinha forma definida. Não era um pássaro, não era uma nuvem, apenas um vulto, imóvel, como se estivesse nos observando. Decidi buscar respostas. Fui até a prefeitura e vasculhei arquivos antigos. Foi quando encontrei algo que me fez prender a respiração. Um documento de 1978 relatava um evento idêntico. O silêncio durou 2 minutos e 37 segundos, seguido por um grito impossível de localizar. Mas havia um detalhe ainda pior. 1 mês após o evento, 5 pessoas desapareceram sem deixar rastro. E então, uma anotação final, escrita à mão, em letras trêmulas. As 5 vítimas disseram que dias antes de sumirem, acordavam no meio da noite, sentindo o silêncio voltando por breves segundos. A última frase do relatório ficou gravada na minha mente. A cidade foi silenciada. Quando o som voltou, não estávamos mais sozinhos. Saí de São Tomé das Águas poucas semanas depois. Nunca mais voltei, mas às vezes, no meio da noite, acordo com uma sensação estranha. Por um instante, tudo ao meu redor fica silencioso demais. Nenhum som, nenhuma respiração, apenas o vazio. Olho para o relógio e rezo para que não dure 2 minutos e 37 segundos. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Passei na frente do espelho e notei algo estranho. Meu reflexo não estava se movendo junto comigo. Na pressa, quase não reparei, mas quando voltei para checar, meu reflexo parecia estar 1 segundo atrasado.
Brinquei comigo mesmo e mexi os braços rápido, mas em um dos movimentos, ele sorriu para mim. Eu não estava sorrindo. Desde criança, sempre tive uma relação estranha com espelhos. Minha avó dizia que eles não refletem apenas a nossa imagem, mas também o que está ao nosso redor, mesmo que a gente não veja. Nunca dei muita importância a isso, até aquela noite. Eu morava sozinho em um apartamento pequeno, banheiro estreito, um espelho grande no corredor. Estava atrasado para o trabalho e, enquanto passava na frente dele, notei algo estranho. Meu reflexo parecia um pouco atrasado. Um detalhe mínimo, quase imperceptível. Continuei meu caminho, mas algo me incomodava. Voltei para checar. Balancei os braços. Dessa vez, o reflexo acompanhou, mas no último movimento, ele sorriu para mim. Eu não estava sorrindo. Me afastei na hora, sentindo um frio subir pela espinha. Isso não fazia sentido, mas então me dei conta de algo ainda pior. A porta do armário no reflexo estava aberta. Na vida real, ela estava fechada. Me aproximei devagar. O espelho mostrava claramente. A porta do armário atrás de mim estava entreaberta. Mas ao me virar, lá estava ela, fechada, trancada. O ar ao meu redor parecia mais pesado. O silêncio no apartamento era absoluto. Voltei o olhar para o espelho. Meu reflexo continuava ali, me encarando, sem sorrir dessa vez. Eu precisava testar algo. Levantei um braço. O reflexo imitou. Mexi a cabeça. Igual. Comecei a me convencer de que tinha imaginado tudo. Talvez fosse o cansaço. A luz do banheiro piscou. Por um segundo, pensei ver outra silhueta ao fundo. Foi quando meu reflexo piscou. Mas eu não. Meu corpo congelou. Meu peito subia e descia rápido. Mas o pior ainda estava por vir. A lâmpada piscou de novo. E a porta do armário no espelho se abriu completamente. Dessa vez tinha algo dentro. Uma sombra escura, imóvel. O contorno de alguém. Não consegui me mexer. O silêncio parecia esmagador. E então, devagar, a silhueta deu um passo para frente. Me virei na mesma hora. O armário atrás de mim continuava fechado. Olhei de volta para o espelho e a silhueta agora estava mais perto. Meu corpo finalmente reagiu. Corri até o interruptor e acendi todas as luzes. O espelho voltou ao normal. Respirei fundo, tentando me acalmar. Eu precisava sair dali. Peguei minha chave e telefone. Quando passei pelo espelho mais uma vez, meu reflexo ainda estava parado. Eu dei um passo e ele não se moveu. Me aproximei, trêmulo. O reflexo ainda estava ali, mas os olhos não eram os meus. E então vi. No vidro do espelho, lá no fundo, quase imperceptível, havia uma mão espalmada pressionando a superfície, como se alguém estivesse do outro lado, tentando sair. O espelho começou a embaçar, como se houvesse alguém respirando ali dentro. E então, no meio do vapor, uma frase surgiu, escrita de dentro para fora. Deixe-me sair. Saí do apartamento naquela noite e nunca mais voltei. Dias depois, mandei um amigo ir lá buscar minhas coisas. Quando ele entrou, encontrou tudo normal. Nenhum sinal estranho, nenhum espelho fora do lugar. A única coisa diferente era o reflexo dele. Ele disse que, por um segundo, ao olhar no espelho, seu reflexo piscou, mas ele não. Se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Comenta aqui embaixo, você já teve alguma experiência estranha igual nas nossas histórias? Seu comentário ajuda muito o canal a crescer. E se quiser mais histórias assustadoras, já sabe, nunca confie completamente no que o espelho te mostra.